Então, a partir de agora está gravando. Bom dia a todos, bom dia mesmo. Obrigado por acordarem, obrigado por se manterem assim à disposição para assistir esta aula. E como que nós vamos começar, né? Então vamos lá, alguns recados. Se você já viu lá no Moodle, está postado o trabalho que vocês têm que fazer. E esta semana é dedicada ao trabalho. Então, por favor, faça lá o trabalho. Do que é o trabalho? Vocês vão assistir o filme Tempos Modernos. A maioria já assistiu, mas tem algumas questões lá para você responder. Então tem o link para você assistir o filme, as questões para você responder, e este trabalho valerá para História e Sociologia. Então o filme Tempos Modernos, ele fala sobre a segunda revolução industrial, que é o tema que nós estamos vendo em História. E também fala sobre o início do cinema, foi um dos primeiros filmes lançados no cinema. Então é bem bacana. No início, se você nunca assistiu, no início talvez você vai estranhar um pouco, porque é um filme em preto e branco, grande parte do filme é mudo. Então você vai estranhar um pouquinho, você vai falar assim, mas o professor manda assistir isso, não tem como assistir, eu não tenho paciência. Mas tenha paciência um pouquinho no início, que você vai ver assim nos primeiros 5, 10 minutinhos do filme, você vai gostar bastante dele. E se você nunca assistiu e tem alguém aí na sua casa que também não assistiu, convide. Chame aí o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, o tio, a tia, o gato, a galinha, o macaco, o papagaio, todo mundo que não assistiu, coloque lá na sala para assistir esse filme junto com você e responder as questões. Você vai gostar bastante, é um programa assim bem legal para assistir junto com a família. Então este era o primeiro recado. O segundo recado, eu não sei se vocês já receberam as novas datas das avaliações bimestrais. Se já receberam, ótimo. Se não receberam, provavelmente vão receber hoje. E aí vocês já verão quais são as datas das avaliações bimestrais. E assim que você ver a data da avaliação bimestral, por exemplo, de História, que se eu não me engano é quinta-feira que vem, não, amanhã, na quinta-feira da outra semana, da próxima semana. Então, acesse lá de novo no Moodle aquela revisão que eu passei, lembra daquela revisão? Então, acesse, leia a revisão, se você já respondeu, estude um pouquinho mais. E até para nós começarmos aqui, se você viu lá na descrição da aula, eu falei que nós iríamos falar dos Estados Unidos. E nós vamos falar isto sim, dos Estados Unidos. Mas antes de começar a matéria em si, vamos fazer uma pequena revisão daquilo que vai ter lá na avaliação bimestral, que você vai ter que responder. Como já faz um pouco de tempo, talvez fique um pouco esquecido. Mas como você é uma pessoa muito inteligente, rapidamente você vai se lembrar. Eu nunca vi sala com pessoas tão inteligentes quanto esta. É verdade, é a sala onde tem mais alunos inteligentes. Não, é verdade, não estou exagerando não, é muito verdade. Então tá bom, se você lembra-se, lá no início nós falamos um pouco sobre o segundo reinado no Brasil. O segundo reinado é de Dom Pedro II. O primeiro reinado de quem que é? Não ouvi. Isso, Dom Pedro I, o primeiro reinado. Segundo reinado, Dom Pedro II. Dom Pedro II foi a pessoa que mais governou o Brasil. Ele governa o Brasil, pode-se dizer, por 50 anos. E como que ele consegue governar o Brasil tanto tempo, né? O que ele faz para conseguir ficar tanto tempo no poder sem ter muitas inimizades?
Então, fazer isso na política é muito difícil, né? A política é um momento em que várias e várias pessoas querem governar. Eles não admitem que muitas pessoas fiquem no poder por muito tempo. Mas Dom Pedro conseguiu. E como que ele conseguiu? Pergunte aí agora, pergunte aí você. Fala assim, ó, como é que Dom Pedro conseguiu ficar tanto tempo no poder? Dom Pedro II, como é que ele conseguiu ficar? Isso mesmo. Então ele conseguia satisfazer a vontade de todos. Então os partidos políticos, tanto os liberais quanto os conservadores, eram os dois partidos que tinha no Brasil naquele momento, liberais e conservadores. Então esses dois partidos eram assim agradados por Dom Pedro. Já vou explicar como. Dom Pedro ele fazia o parlamentarismo às avessas. Quando nós falamos a palavra avesso, você já colocou a sua camiseta ao avesso? Quando nós falamos ao avesso, quer dizer que você colocou a sua camiseta ao contrário, já? Eu já tive uma vez que eu saí, fui em vários lugares com a bermuda ao avesso. Quando eu olhei, os bolsos estavam tudo estranho assim para fora e a bermuda estava ao avesso, contrária. Então, por que o parlamentarismo no Brasil? O Brasil era parlamentarista e esse parlamentarismo era aos avessos. Por quê? O parlamentarismo funciona assim, parem um pouquinho. Tem a pessoa que manda, geralmente é o primeiro-ministro, mas aqui no Brasil era Dom Pedro II. Mas como que funciona? Por exemplo, a população, ela escolhe os parlamentares escolhem o primeiro-ministro. É assim que funciona. População escolhe os parlamentares votam no primeiro-ministro e elegem o primeiro-ministro. Só que no Brasil era ao contrário. Como não tinha eleição, não existia essa questão de eleger o primeiro-ministro, porque quem mandava era Dom Pedro, então tinha Dom Pedro e era Dom Pedro que escolhia quem ia ser os parlamentares. Então vinha um parlamentarismo que começava de cima para baixo e não de baixo para cima, como é o certo. Então por isso que fala que o parlamentarismo era aos avessos. E aí Dom Pedro ele escolhia assim, metade conservador, metade liberal e ficava tudo certinho ali, todo mundo ficava bem satisfeito com a política, todos gostavam de Dom Pedro, ele satisfazia tanto um lado quanto o outro e todos ficavam ali satisfeitos, tanto que tem um ditado que talvez nós falamos hoje que vem daquela época. Quando as pessoas são todas iguais, você já ouviu aquele ditado? É farinha do mesmo saco. Já ouviu isso? Já? Farinha do mesmo saco. Já ouviu isso? Anderson, já ouviu essa expressão? Então, por quê? Porque tanto conservador quanto liberal era tudo a mesma coisa e ganhou. A população falava, é farinha do mesmo saco, não tem ali, é tudo igual, não tem diferença nenhuma. Então era assim. O que aconteceu no segundo reinado de importante, né? O que ficou muito marcado na história do Brasil no segundo reinado foi a abolição da escravatura. Acaba a escravidão no Brasil durante o segundo reinado. Lá no finalzinho do segundo reinado, acaba-se a abolição da acaba-se a escravidão no Brasil, tem a abolição da escravatura. Mas lembra que a abolição da escravatura não acontece assim de uma hora para outra, né? A Princesa Isabel não acorda naquele dia de manhã, eu tô com uma vontade de fazer alguma coisa diferente, eu vou lá libertar os escravos. Não é assim, né? Para acontecer isso, teve um processo longo, né? De quase 50 anos. A escravidão no Brasil estava muito arraigada. A maioria das pessoas não queria o fim da escravidão. Então começou num processo bem lento. Quem vai influenciar bastante para que isso aconteça vai ser a Inglaterra.
A Inglaterra quer o fim da escravidão. Ah, quer dizer que os ingleses eram bonzinhos? Não, não tem nada de bonzinho nisso. A Inglaterra queria o fim da escravidão porque escravo não tem salário, escravo não consome, escravo não vai na loja e compra um sapato, escravo não vai na loja e compra uma calça, escravo não ia na loja e comprava um rádio. Então a Inglaterra queria que a escravidão acabasse para que todas essas pessoas se tornassem consumidoras. Se ela se transformasse em mão de obra assalariada, que os escravos ganhariam um salário e aí pudesse comprar produtos. E a maioria dos produtos que tinha aqui no Brasil eram produtos ingleses. Então por isso que a Inglaterra queria o fim da escravidão, não porque ela era boazinha. Aí Dom Pedro, ele teve que fazer aquilo que ele sabia fazer de melhor, né? Aquele meio termo assim. Então ele tinha que agradar um pouco a Inglaterra e tinha que agradar também os grandes fazendeiros aqui no Brasil. A Inglaterra queria o fim da escravidão. Os grandes fazendeiros no Brasil queriam que a escravidão continuasse. E agora, o que Dom Pedro iria fazer? Então, Dom Pedro, sabe o que ele fez? Ele começou a criar algumas leis para dar a entender que ele estava colocando fim na escravidão. E essas leis eram chamadas de leis para inglês ver. Só para inglês ver. Que leis eram essas? Uma dessas leis era aquela lei do ventre livre. Todo escravo que nascesse a partir do ano de 1851, se eu não me engano, todos que nascessem a partir daquela data estava livre. Mas olha que interessante, o escravo ia nascer, o bebezinho nasceu. Aí ele podia falar que ele estava livre? Ele ia sair com a trouxinha dele nas costas e falar assim, ó, tchau, tchau, tô indo embora, vou curtir a vida por aí, tô tranquilo. Ele ia fazer isso? Não. Ele ficava na fazenda, no local de trabalho junto com a mãe. E ele ficando ali no lugar de trabalho junto com a mãe, ele ia ser um escravo. Enquanto ele estivesse ali, ele ia ser escravo. Então essa lei não resolveu nada, foi só uma lei para inglês ver. A outra lei, a lei do sexagenário. Escravo com mais de 60 anos estava livre. Isso até é uma piada, assim, sabe? De 1000 escravos, um chegava a 60 anos. A média de vida dos escravos era 40, 45 anos no máximo. E escravo a partir de 60 anos, a lei do sexagenário, escravo com mais de 60 anos estava livre. Então esse que chegava a 60 anos, que era muito raro, o que ele ia fazer aos 60 anos de idade livre? Ele ia pegar a prancha e ia surfar? Não. Ele continuava lá onde ele estava e continuava sendo tratado como escravo e era muito raro o que chegava. Então a lei do sexagenário também foi uma lei para inglês ver. Sabe o que a Inglaterra fez então? Ela começa a perceber que Dom Pedro estava fazendo isso só para enganar. Ela começa a espalhar lá na Europa que o Brasil era um país negro. Então, o brasileiro, principalmente os filhos das pessoas ricas aqui no Brasil, que ia estudar lá na Europa, quando eles chegavam lá na Europa, quando eles chegavam na França, na Inglaterra, em Portugal, ele era visto como uma pessoa negra. E lembra aquilo que eu expliquei? Pessoas negras lá na Europa era vista como? Como uma pessoa que não era inteligente, como uma pessoa que não era evoluída. Lembra disso que eu falei? Aquele darwinismo social que eu expliquei em aulas anteriores. Então a Inglaterra começa a falar que aqui no Brasil não tinham pessoas evoluídas, não se comparava a inteligência deles. E isso começa, digamos assim, uma insatisfação muito grande aqui no Brasil com esse pensamento que se tinha, né? Então o que eles fazem? Aí o Brasil vai dar início a um processo de branqueamento da população. É estranho falar assim, não é?
é bem pesado, mas era isso mesmo que acontecia. Começou-se um processo de branqueamento da população. Começou a se trazer imigrantes europeus para cá em pontos estratégicos, que foi São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no Rio de Janeiro, também na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Começou-se a trazer os imigrantes brancos. Para quê? Para branquear a população brasileira. Tem até algumas fotos que mostram isso, né? Por exemplo, um branco, imigrante branco, ia casar-se com um africano. O filho ia nascer com a pele um pouco mais clara. O filho nascendo com a pele um pouco mais clara ia se casar também com outro imigrante branco. E aí nasceria o filho branco. Então, literalmente, tinha-se essa política de que a população brasileira ia se branquear aos poucos. Então, por isso que se trouxeram os imigrantes para cá, por causa dessa política. Porque os brasileiros ficaram insatisfeitos com a imagem que eles estavam tendo lá na Europa. Então, aí sim eles aceitaram. Então é melhor acabar com a escravidão. Se estão nos conhecendo dessa forma, aqui tem muitos negros, tem muitos africanos, então vamos mudar isso. Então esse era o pensamento da elite. Olha como que a Inglaterra conseguiu manobrar isso muito, muito bem, né? Isso é cruel, o que eu falei? Muito, muito cruel, né? Mas na Argentina, só como exemplo, a crueldade foi ainda maior. Lá na Argentina, eles castravam, literalmente castravam os negros para que eles não pudessem ter mais filhos. É isso mesmo, na Argentina eles faziam isso, olha que coisa estranha, né? Então esse foi o processo de branqueamento, esse aí foi o processo de abolição da escravatura no Brasil. Aí quando foi no ano de 1888, aí grande parte da população já estava com a abolição, querendo a abolição, já tinha muitos manifestantes querendo a abolição da escravatura. Aí Dom Pedro II, mais uma vez, para não ficar mal com aqueles fazendeiros que ainda gostava da escravidão, ele vai forjar uma viagem para a Europa. Ele vai lá para a França falar que está tratando de diplomacia. Aí a princesa Isabel fica aqui no lugar dele durante esse tempo. E durante esse tempo que ela está aqui, ela assina a Lei Áurea, a lei da abolição da escravatura. Aí Dom Pedro volta, tem aquela ceninha que Dom Pedro fala assim: mas como é que você fez isso sem me avisar? Princesa Isabel, você tinha que ter me avisado, Princesa Isabel, minha filha! Aí tem esse teatrinho assim, né? Aí ele não fica tão mal quanto com aqueles fazendeiros que ainda queria a escravidão, ainda queria a manutenção da escravidão. E também fica bem com aqueles que queriam a abolição, porque a abolição havia sido feita. Mas o que os africanos, quando acabou a escravidão, o que os africanos receberam? Eles não receberam nada. Eles estavam no dia 13 de maio de 1888. 13 de maio de 1888. Acabou a escravidão. E no dia 14, o que eles iam fazer? Então eles também não tinham muito o que fazer, não tinha para onde ir, né? Aí eles acabaram ficando também na fazenda, continuaram muitos sendo tratados como escravos, mas muitos fazendeiros não queriam mais, os imigrantes já estavam chegando em grande número, e aí os africanos aqui no Brasil não tinham condições de voltar para a África. Aqui no Brasil, muitos não queriam dar empregos para eles. Começou uma total separação mesmo, né? Então eles passaram, muitos que moravam lá no Rio de Janeiro, começaram a ir morar nos morros. Aí vai ser o início da população lá nos morros do Rio de Janeiro. Aí onde começa a questão da favela, só que não tinha esse nome ainda, né?
Aí se começa dessa forma. E aí acaba a escravidão no Brasil, mas dessa forma bem torta, bem complicada. Um outro fato bem marcante do Segundo Reinado foi a Guerra do Paraguai, em que une-se Brasil, Argentina e Uruguai para atacar o Paraguai. O Paraguai queria invadir alguns territórios brasileiros, alguns territórios argentinos e uruguaios. Por que isso? Porque se você lembrar do mapa aí do Paraguai, o Paraguai não tem acesso ao oceano. No Paraguai não tem praia, os paraguaios não conseguem ir para a praia. Então, o Paraguai, como tinha bastante indústrias, o Paraguai é o primeiro país da América do Sul a começar a industrialização. Mas para vender os produtos, eles precisavam transportá-los. E os transportes naquele momento eram feitos bastante através dos mares, né? Mas como é que o Paraguai ia ter acesso até o Oceano Atlântico? Então ele tinha que passar pelo Brasil, ele tinha que passar pelo Uruguai ou pela Argentina. Então o presidente paraguaio, Solano Lopes, ele resolve tentar conquistar alguns territórios que dê a ele o acesso ao Oceano Atlântico. Então, Brasil, Paraguai, ou Brasil, Uruguai e Argentina vão se unir para não deixar o Paraguai fazer isto. Aí o Paraguai vai entrar nessa guerra, mas a Inglaterra também, vendo que o Paraguai podia ser um adversário dela, um adversário econômico, ela vai ajudar o Brasil, vai ajudar a Argentina e o Uruguai a acabar com o Paraguai. E é feito realmente uma grande matança no Paraguai, né? Cerca de 70% da população masculina do Paraguai vai morrer. Então há um verdadeiro massacre mesmo no Paraguai. Tanto que o Paraguai hoje ele é um país pobre por causa disso, né? Até repor toda a população masculina que ele tinha perdido demora bastante tempo, né? E até hoje, se você for lá um dia no Paraguai, o Paraguai ele não gosta muito dos brasileiros por causa disto, né? Então esse foi um outro fato marcante. Aí Dom Pedro II começa a ficar assim, meio desgastado por causa da abolição da escravatura, muitos fazendeiros não gostam. Ele começa também a ter inimizade com o exército que volta lá da Guerra do Paraguai, volta muito fortalecido, mas Dom Pedro II não dá nenhum valor para o exército, né? Os soldados, os comandantes, os generais não têm um bom salário, eles não podem participar da política, e isso vai desagradar o exército brasileiro. Então o exército brasileiro vai se unir com aqueles fazendeiros poderosos que queriam a continuação da escravatura. As duas forças se unem e vão começar assim querer que Dom Pedro deixe o poder, vão querer instituir no Brasil a República. E o grande articulador da República no Brasil vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um republicano? Não. Ele não, para ele podia ser a monarquia, podia continuar a monarquia. Mas Deodoro da Fonseca, ele não gostava muito das políticas de Dom Pedro II. Então ele participa nessa questão de tirar Dom Pedro II do poder, não porque ele queria a república, mas ele queria que Dom Pedro II fosse embora, que ficasse aqui a princesa Isabel ou outra pessoa da família de Dom Pedro II. Ele não queria Dom Pedro II. Então, ele sendo do exército, muitos do exército queria o fim da monarquia, aí vão confabular contra Dom Pedro II, e aí Dom Pedro II é obrigado a deixar o cargo. Como não tinha ninguém
Aí o que eles fazem? Colocam o Marechal Deodoro da Fonseca no poder. E aí depois de Deodoro da Fonseca vai ter Floriano Peixoto. Esses dois primeiros presidentes do Brasil eram pessoas do exército, por isso que o início da República no Brasil é conhecido como República da Espada, na questão de relacionar esses dois com o exército, com briga, com luta, com guerra. Então, espada, República da Espada. Então, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os dois primeiros presidentes do Brasil. E aí é feita a primeira Constituição brasileira, a primeira Constituição republicana. Aí ó, é algo assim bem legal mesmo, né? Eu acho que o Marechal Deodoro da Fonseca, ele devia estar assim com uma preguiça muito grande quando ele foi promulgar a Constituinte, quando ele uniu pessoas para fazer uma nova Constituinte. A pessoa que mais vai participar é um jurista, o Rui Barbosa, mas eu acho que eles estavam com uma preguiça muito grande. Você já copiou o trabalho de alguém que você não havia feito e na hora lá você falou, puxa vida, eu tenho que entregar esse trabalho. E agora, o que eu faço? Isso já aconteceu com você? Já aconteceu? Hein, Anderson? Já aconteceu com você de você ter que copiar o trabalho de alguém? Não, Anderson jamais faria isso, eu tenho certeza. E a Giovana Bueno, já aconteceu, Giovana, de você ter que copiar o trabalho de alguém? Hein, Giovana? Não, a Giovana também jamais faria isso. E o Ivan? Ivan, você já teve que copiar o trabalho de alguém? Todo trabalho ele copia, Ah, não, ele jamais ele faria isso. Mas professor. Não, o cara copia de mim. Foi pra ver como é que eu copio de vocês. Você tá falando do oitavo absurdo. pronto, eu já vi algumas vezes alguns alunos copiarem, principalmente a atividade do livro, de outros que fazem aquela cópia correndo, alunos copiarem até os erros de português. É, Eu copia na cara de pau. mas eu acho que o Marechal Deodoro da Fonseca e o Rui Barbosa, que foram os responsáveis pela primeira Constituição republicana no Brasil, eles também copiaram. Eles também deram um Ctrl+C, Ctrl+V. Pegaram a Constituição dos Estados Unidos e colocaram no Brasil. Foi uma cópia tão grande, porque sabe qual é o nome que o Brasil passou a ter a partir daquele momento? Uma cópia da Constituição dos Estados Unidos. Qual que foi o nome do Brasil a partir daquele momento? Estados Unidos do Brasil. Então foi desta forma, a primeira Constituição, né? Foi uma cópia na íntegra, literalmente, da Constituição dos Estados Unidos. O Brasil deixa de ser parlamentarista como era e passa a ter um regime presidencialista, em que o presidente ele toma conta de um único poder, que é o poder executivo, passa a ter o poder legislativo, que eram os deputados e os senadores, e o poder judiciário, que eram os juízes, os desembargadores. Igualzinho à Constituição dos Estados Unidos, o Brasil passa a ter essa mesma Constituição. Então é assim que funciona, que funcionou a proclamação da República no Brasil. Aí a outra parte que vai ter na avaliação é aquela parte que está mais recente, que nós vimos, da segunda Revolução Industrial, as mudanças que a segunda Revolução Industrial trouxe. A segunda Revolução Industrial foi a revolução da energia elétrica, lembra disso? Também foi a revolução dos combustíveis como gasolina, óleo diesel, que vai começar a ter um motor a combustão, que vai começar
a ter os carros, né? Então esta é a segunda revolução industrial que também vai estar lá na avaliação bimestral. Pessoas, da revisão que nós fizemos, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fale aí agora, por favor. Se teve alguma pergunta que você não conseguiu responder, que não ficou muito claro para você, que você ficou totalmente em dúvida, fala aí para o professor Luciano, para que eu possa ajudar. Tem certeza que está tranquilo? Aí quando chega na hora da avaliação não consegue. Então, pessoas, se você não fez a revisão, tá lá no Moodle. Provavelmente você não vai mais conseguir entregar por lá, mas pode me entregar pelo WhatsApp. Meus queridos, todas as atividades, todas que já passaram, se você não entregou alguma, mas quer entregar, não quer ficar sem aquela nota, pode fazer e me entregar pelo WhatsApp mesmo, tá? Não tem problema. Se você não conseguir acessar lá as questões, o texto que está lá no Moodle, me procura também pelo WhatsApp, que eu te passo a atividade por lá também, não tem problema nenhum. Então, eu sei que muitas vezes tem vários e vários motivos que deixa de fazer a atividade.